Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais uma aula no canal Minerar. Nós estamos aí, essas últimas aulas todas estão sendo sobre o processo de desmonte de rocha por explosivos. E nessa aula específica de hoje, eu vou falar de desmonte controlado. Principalmente esse desmonte controlado visando a preservação dos taludes da sua mina, né? Então nós vamos passar aqui as principais técnicas, os principais ajustes nos planos de fogo, visando a preservação desses taludes da mina. Vamos lá. Aqui nós temos esse fluxo, deixa eu colocar aqui uma caneta. Esse fluxo eu venho já mostrando nas aulas anteriores. Basicamente, ele mostra os fluxos da engenharia de desmonte, que a gente chama de engenharia de desmonte, que vai estabelecer e vai especificar o plano de fogo. A detonação de uma mina, o objetivo principal é gerar fragmentação. Esse é o objetivo fundamental, fragmentar para facilitar os demais processos, né? Então, quando a gente fala, da fragmentação para carga e transporte, nós temos que ter boa fragmentação, boa forma da pilha e boa escavabilidade para os equipamentos de carga e de transporte conseguir atingir altas produtividades. Quando se fala da planta, aí daquele conceito, de Mine to Mill, que foi uma aula que eu dei no canal, nós temos que buscar alta produtividade e alta eficiência. Aí nós estamos falando de britagem primária, de britagem secundária e moagem. Só que no desmonte de rocha existem os efeitos indesejáveis, que a gente chama, E aqui nós temos dois tipos, macros de efeitos indesejáveis. Primeiro, ao meio ambiente externo. Esse meio ambiente externo, muitas vezes a questão das vibrações do solo. Eu tratei isso aqui na aula passada, a aula 11, foi só uma aula exclusivamente sobre vibrações. E hoje, nessa aula de hoje, nós vamos falar do meio ambiente interno e como nós conseguimos, através de técnicas de engenharia de desmonte, causar danos, minimizar os danos aos taludes da sua mina, da sua cava. Então esse vai ser o objetivo da aula hoje, essa aula 12. Aula 12. Nós vamos falar do desmonte controlado para preservar os taludes da sua mina. Vamos selecionar, vamos modificar e vamos passar. A importância de preservar os taludes. Então aqui eu quero falar por que é importante preservar os taludes da mina, Quando a gente está otimizando uma cava, calculando a cava. Lá na aula de planejamento eu falei sobre otimização de cava. E falei sobre setorização geotécnica, geomecânica da sua cava. Essa figura aqui, deixa eu colocar uma caneta, essa figura aqui, ela é interessante. Então, na sua cava, lá na otimização, você vai setorizar, nós vamos ter cada bancada, são as bancadas, nós vamos ter aqui, a altura da bancada e vamos ter o ângulo de face. Então nós temos a altura da bancada, ângulo de face. E aqui nós vamos ter a berma, a largura da berma. Essas escadinhas, Então a mina vai sendo lavrada e vamos formar essa escadinha. Às vezes não, em toda mina nós vamos ter que ter acessos para acessar o pit, o fundo do pit. Então nós vamos ter locais aqui que essa berma, ela é muito mais larga, porque tem que passar acesso do transporte. Ou às vezes a gente chama também de berma de segurança. Berma de segurança, são bermas maiores, mais largas, para evitar algum derramamento. Então com isso você vai formando o seu pit, as suas escadinhas, e aí tem o conceito do ângulo geral. Na hora que você pegar aqui essa altura total, esse ângulo aqui é o ângulo geral. Dado por isso aqui, ângulo geral. Então esse ângulo geral, ele é fundamental você preservar. Que nós vamos ver, deixa eu selecionar aqui, deixa eu modificar.
Deixa eu passar. Nós vamos ver aqui nessa figura, o que a gente está vendo aqui? Lá naquela fase de planejamento, você otimiza, tem a setorização geomecânica, é feito todo o desenho. Se esses ângulos aqui não são executados de forma planejada, e aqui tem duas diferenças, tá, gente? Em minas de rochas friáveis, esses ângulos, essas faces, essas bermas são muitas vezes executados por desmonte mecânico. Reto escavadeira, trator, você consegue deixar em condições ótimas. Quando é em operação de rocha dura, hard rock, aí que está o maior problema, que tem que ser feito com explosivos. E aí a dificuldade é maior. Se isso não for feito de acordo com o projeto, nós temos algumas consequências. Primeiro, então você está vendo aqui, tem que fazer todos, deixa eu selecionar, colocar a caneta. Nós temos todos aqui, nós temos que fazer todos os ângulos. Aqui tem um acesso profundo. Se isso não for feito de acordo com o projeto, pode ter problemas de ruptura. Ou ruptura, você pode ver aqui, pode romper, né? Aqui está a mina, uma parte, ou pode ter ruptura global. Tendo ruptura global, você vai perder parte do seu pitch. Outro também problema que pode ocorrer se você não executar a setorização geomecânica. Se isso, por exemplo, você não consegue fazer, você deixa mais suave o seu ângulo geral. O seu ângulo geral fica mais suave. Vai perder reserva. O seu pitch vai fechar antes, você vai perder reserva no fundo da sua cava. Você pode perder reserva nas fases, ou nos pushbacks, ou se for pitch final, você vai perder reserva. Você vai fazer mais suave, isso vai fechar antes, você vai perder reserva mineral. E o outro também, que é muito importante, questão de segurança, porque se essas faces aqui não for bem feitas, saneadas, com as bermas, pode ter problema de instabilidade de blocos e pode cair lá no seu acesso no fundo da sua cava. Então, é fundamental fazer desmonte controlado, executar o seu plano de taludes de acordo com o seu projeto geomecânico. Isso é fundamental. Vamos selecionar, vamos modificar, vamos passar. Aqui, deixa eu colocar a caneta. É importante, porque as equipes de geotecnia das minas aí, existe método de avaliação. Então existe a avaliação da qualidade dos taludes. Essa avaliação, muitas vezes, ela é feita por duas componentes. Primeiro é a avaliação geométrica, da geometria. Essas suas bancadas, né? Tanto, vamos falar assim, a posição do pé, a linha de crista, está sendo executado na posição correta? E com isso, né, você vai medir pé, crista, e você vai dar uma avaliação, logicamente existe uma certa tolerância, e você vai fazer essa avaliação de pé, achei que chama avaliação geométrica. Geralmente vai dar peso, então você vai avaliar a aderência da linha de crista, da linha de pé, do ângulo de face e da altura da bancada. E vai dar pesos, então tem uma avaliação geométrica, da geometria. Outra avaliação que existe é a avaliação geotécnica, também vai dar peso. O que você avalia aqui na parte geotécnica dos seus taludes, né? Presença de fraturas mecânicas maior que 10 metros, porque se a detonação não for controlada, vai gerar fraturas, vai gerar ou vai abrir fraturas existentes na sua face, vai gerar instabilidade. Abertura das descontinuidades, presença de blocos, então se realmente tiver muitos blocos, vai ter que sanear blocos, sua avaliação geotécnica vai cair, e condições da berma, né? A berma é fundamental, né, gente, para preservar a geometria. Muitas vezes a detonação ocorre e perde a berma. Perde a berma, vai juntando uma bancada com outra bancada, começa a sua mina a ter várias bancadas interligadas, e isso é inseguro e interfere no ângulo geral, no ângulo de face, ângulo geral. Então, essas avaliações, elas são feitas pelas equipes de geotecnia em conversa com a turma da engenharia de desmonte para buscar melhorias no desmonte controlado. Vamos selecionar, modificar, vamos passar. O desmonte controlado em si. Então, vou entrar agora na técnica de desmonte. Quais as técnicas, né? Existem aí as técnicas
mais conhecida, eu vou passar aqui por 2, 3 técnicas. De forma geral, deixa eu colocar aqui uma caneta, essa figura representa aqui muito de uma operação de rocha dura, tá? Isso aqui é muito usado no cobre, nas operações de cobre de rocha dura, né? Então, geralmente, nós temos, né, gente? Primeira técnica, o chama pré-split, ou pré-corte. Pré-corte. Essa linha aqui é a linha de pré-corte, ó. Todos os furos, esses furos são feitos de espaçamento curto, eu vou falar da técnica. Existe aí o desmonte de produção. Desmonte de produção. Então, o que você tem em verde é o desmonte de produção. Esse desmonte de produção tem que seguir aquelas técnicas de magnitude 1000. Aquelas configurações de plano de fogo de magnitude 1000. E aí existe aqui os buffer. Chama buffer ou trim. Muita gente chama isso também de desmonte trim. É um desmonte onde vão ser alterados os espaçamentos e as cargas no sentido de você preservar o pré-corte. Então você geralmente aqui vai ter um controle de carga, de razão de carga, você tem que fragmentar, mas você tem que distribuir mais essa carga de forma que não danifique o seu pré-corte e o seu talude, logicamente. Qual que é a sequência de iniciação? Geralmente o que sai primeiro é o pré-corte. Geralmente aqui é o primeiro. Você detona essa linha de pré-corte, que já vai criar essa fissura, e aí vai ter uma proteção das ondas de choque dos seus desmontes de produção, geralmente. E esse desmonte de produção, trim ou blast, geralmente é feito junto, ou tem minas que optam para detonar o desmonte, detona o pré-corte, depois detona a produção e depois detona o buff. Mas aí tem que ter uma sequência de planejamento muito bem feita para isso. Mas geralmente se detona a linha de pré-corte, detona produção e buff e executa a escavação, né? Vamos selecionar aqui, modificar, vamos seguir. Aqui é uma figura que mostra um pouco disso. Deixa eu colocar aqui uma caneta que mostra um pouco de um plano de fogo. Então nós temos aqui, ó, a linha de pré-corte, espaçada de 1,80 m, né? Então esses furos são muito... Aí nós temos aqui o buff, né? Você vê que é um furo, por exemplo, que às vezes não vai à altura toda. Aqui nós estamos com uma altura de 8,5 m, às vezes você não faz nem todo, né? E depois vem seu desmonte de seus furos de produção. Então, pré-corte, buff ou trim, mais controlado, e seu desmonte de produção. É só para mostrar essa sequência. Nós temos ali mais 16 minutos de aula, então nós estamos tranquilos aqui. Vamos modificar e vamos passar. Aqui é uma observação muito importante que eu deixei aqui, ó. Eu tenho, né, feito as minhas consultorias, aí muitas vezes vou nos sites, né, e tem dificuldade em implantar essas técnicas. Por que tem dificuldade? Porque não está incorporado na sequência de planejamento, do planejamento de curto prazo. Então, qual que é o ideal? Essa sequência ela tem que ser planejada no planejamento de curto prazo, nos planos mensais, nos planos semanais, principalmente nos planos semanais, né? Mensais e semanais. De forma que você executa. Isso precisa de tempo, né? O pré-corte tem que andar na frente, depois tem que vir sua produção, você tem que executar o buff, tudo isso tem que ser planejado. As minas que incorporam no planejamento têm mais sucesso na preservação do seu talude, porque a equipe de desmonte consegue executar as técnicas. Em minas que não incorporam essa sequência no planejamento de curto prazo, tem dificuldade de realmente executar as técnicas e preservar os seus taludes. Então a minha dica aqui é que incorpore essa sequência no seu planejamento de lava de curto prazo. Vamos seguir. Aqui dando um pouco mais, né? Mostrando um pouco mais, em termos de plano de fogo, né? Então aqui nós temos uma visão, aqui uma seção vertical, e aqui nós temos uma visão em planta. Isso aqui é do Lucas, Lucas da Silva, no mestrado que eu fui da banca. Isso aqui é Salubo. Um trabalho muito bem feito aí pelo Lucas, lá no mestrado da Federal do Rio Grande do Sul. Mostra mais ou menos. Então nós temos aqui, né? Os furos de pré-corte estão aqui, são inclinados de 20 graus. Aqui está a linha de pré-corte. Nesse caso aqui, espaçado de 1,30 m, pré-corte. Tem aqui os furos. Temos furos aqui que lá eles chamam de trim.
Então nós temos aqui, ó, você vê que o primeiro furo, ele é bem... Isso é inclinado, os outros são verticais, então tem um furo curto aqui. Então aqui é muito bacana, aqui, ó, esses dois furos aqui do trim, ó, esse furo e esse furo, esse furo e esse furo, eles... Porque aqui está na região da crista do banco de baixo, ele nem fez subperfuração, ele deixou um espaço aqui, para poder preservar essa crista, porque se você fura até embaixo, lá na bancada inferior já vai perder a crista, possivelmente você vai perder a crista. Essa vista em seção vertical e aqui em planta, né? Então aqui ele coloca a linha, você também está marcada a linha. Esses desmontes precisam de um trabalho de topografia muito bem feito, né? Para esses furos ser bem localizado, tem que ter muita precisão. Então aqui é exemplo do Salobo, da dissertação do Lucas, que está de parabéns aí. Vamos selecionar, vamos modificar. Pré-corte. O pré-corte, vou colocar as 3 figuras. O pré-corte são furos feitos muito próximos. Aqui é um furo, outro furo. Geralmente isso aqui, gente, é de 1 metro a 3 metros de espaçamento. Depende do tipo de rocha, depende do diâmetro de perfuração. Tá? Depois vai ter uma regra aí para calcular. Esses furos, eles têm que... São geralmente carga desacoplada, eles vão fazer aqui essa fissura. Vai criar uma fissura entre os dois furos. Vai ter uma zona de cisalhamento e vai abrir essa fratura. Por que é importante abrir um pouco? Porque quando vier a detonação do seu trim, do seu buff, do seu desmonte de produção, as ondas elas não vão passar para o seu talude. Vão refletir, vão retornar. Então é uma proteção. O pré-corte é a criação artificial, com explosivo, perfuração explosiva, de uma fissura para não preservar o talude. As ondas, né, vão refletir, vão voltar, não vão passar. Logicamente, tem uma eficiência nesse processo, né? E qual que é a eficiência do pré-corte, né? Se a rocha é maciça e dura, é o melhor caso. Geralmente isso vai cortar, igual a outra figura, que vai ter um corte muito melhor, vai abrir. Ok, aqui positivo. Começa a ter maciço fraturado e mais friáveis e fraturado. Se for fraturas descontinuidade paralelas ao talude, vai ter regular, você vê que consegue fazer também. Agora, se for muito fraturado e muito friável, e às vezes fraturas perpendiculares, não tem qualidade no corte. Então, o pré-corte é indicado para as rochas mais duras, menos fraturadas, né, que vai ter, quanto mais maciça, melhor a aplicação da técnica. Mas é muito importante, aí tem que testar, isso é mina a mina, tá? Tem que executar os testes, testar esses espaçamentos, né? Testar as cargas desacopladas e até você vai chegar no ótimo. Testando na mina, você pode partir disso e vai testando até você chegar no ótimo. Deixa eu selecionar, modificar. Nós temos mais 11 minutos de aula. E aqui nós temos algumas regras para pré-corte. As principais características do pré-corte. Então eu já falei, inibe a propagação de ondas de choque, limita a abertura de fissura no maciço, no talude que você tem que preservar, no seu talude final, seu talude de final de fase. O espaçamento é pequeno, gira em torno aqui, ó, 12D para rochas blandas, até 20D para as rochas maciças e compactas. Então é de 12D a 20D, 20 vezes o diâmetro, tá, do furo. Muitas vezes as minas aí estão trabalhando com pré-corte muito aí na faixa entre 5 e 6 polegadas, 5, 6,5, e aí depois desacopla, faz a linha variando aí de, sei lá, 2 metros, 1,5 metro, e depois faz o desacoplamento da carga. Geralmente detona antes do polígono de produção, geralmente você tem que detonar antes do polígono de produção, porque você já cria essa proteção. Máxima atividade em rocha média alta resistência, né, em rocha média e alta. Fator de carregamento para explodir o pré-corte está aqui, a razão de carga, entre 0,3 a 12 quilos por metro quadrado de face de talude, face de bancada. Então é 0,3 a 12, aí vai depender, então você tem que ir testando. Diâmetro de carga explosiva, a carga é desacoplada, e você vai usar só de 20 a 40% do diâmetro do furo. Desacoplar 20 a 40% do diâmetro. Então, para você não ter aquela fratura, aquela quebra, só para abrir, né?
Então essas são as regras, assim, como fala, as características básicas, né? Nós vamos ver um pouco de fotos agora, para ilustrar, né? Nós temos aqui mais 9 minutos de aula e ilustrar como que é isso. É um trabalho muito delicado, tá? Pré-corte, gente, tem que ser muita precisão. Então nós estamos vendo aqui, né? Ó, aqui, ó, a linha de furos, olha os furos aqui, ó. Deixa eu colocar a caneta. Olha os furos espaçados aqui, ó. São furos próximos, né? Então essa linha de pré-corte. A perfuratriz tem que estar muito bem alinhada, né? Tem que ter um alinhamento da perfuração. Olha ela perfurando. Você vê aqui, ó. Um bom pré-corte você tem que ver a meia cana. Tá aqui, ó. Meia cana. São isso aqui, ó. Essas marcas, ó. As marcas dos furos. Só cortou, né? Porque essa linha do pré-corte veio cortando. Só que tem que ter muito controle do alinhamento da sua perfuração. Nós vamos ver que isso, em termos de alinhamento, é delicado. Vamos selecionar, vamos modificar. Começa a ter alguns problemas. Quais são os problemas, né, que muitas vezes ocorrem, né? Ocorre desvio de furo. Você está vendo aqui, ó? Deixa eu colocar a caneta aqui. Ó, desvio de furo. Tem que ter um controle, né, de direção, de mergulho muito forte da perfuração. Às vezes desvia. Aqui, tá marcando aqui também desvio. Mas esse aqui é uma boa face, ó. Desvio. Abriu, desviou, né? Então tem que ter um controle de perfuração muito grande, tá? Vamos selecionar. Modificar. Nós temos ali mais 8 minutos. Desmonte que chama buff ou trim. Buff é um desmonte que chama mais de amortecimento, né? Muitas vezes aí na literatura também usa esse termo trim blast. E aqui a gente traz mais algumas configurações só para ilustrar como isso ocorre, né? Então nós temos aqui um talude, né? Aqui a face talude. Aqui 25 metros, geralmente essa aqui deve ser uma berma de segurança. Berma de segurança, que é de um lago. Aqui você tem aqui, ó. Tem os pré-corte. Pré-corte. Os furos aqui estão bem juntos. 0,25 afastamento normal, usou essa regra. E aqui você tem aqui os furos de buff. Os buff. Você vê aqui o furo não carregou completo até o final. Furos mais curtos. Aqui está usando 0,75 da carga normal. Depois até o seu desmonte de produção. Com o espaçamento normal e o afastamento normal. Geralmente aqui essas linhas de trim vão ser 2 linhas, 1 linha, 2 linhas que preservam. Então você vem, detona o pré-corte, depois detona produção com trim, ou se não detona produção, libera a face, escava e detona o seu buff e o seu trim. Nessa sequência vai depender do planejamento aí planejamento de lavra, né? Da sequência de planejamento de lavra. Então aqui é um exemplo, vou mostrar mais um exemplo. Modificar. Isso aqui também é lá do Lucas, do Lucas da dissertação de mestrado, isso é lá do Salobo. Aqui que nós temos aqui toda a bancada, nossa, ele está perfurando o tamanho da bancada aqui. Ó. Possivelmente aqui vai fazer o pré-corte, buffer, produção. Então aqui novamente, né? Ilustrando, ó. Pré-corte. 20 graus. Furos inclinados. Então tem que ter um controle da perfuração muito grande para não dar aqueles desvios no furo. Depois ele vem aqui com trim. Furo bem curto, porque o próximo furo vai ser vertical. Você está vendo que esse furo é vertical? Então ele coloca um furo aqui curto. Depois esse vai até o final. Ele coloca a crista da bancada inferior. Esses furos que estão próximos aqui tem que ser mais curto. Tá vendo aqui, ó, mais curto. Aí faz um controle de carga. Depois ele vai entrar aqui no desmonte de produção normal. Então essa sequência você tem que ver, inclusive a crista do banco de baixo, posicionar esses furos, controlar essas cargas, né? Então aqui tem um exemplo disso sendo executado em Salobo. Deixa eu modificar, selecionar, modificar.
Então isso tem que ter uma sequência muito, isso tem que estar muito casado com o planejamento da lavra, tá? Porque para fazer igual tá aqui, né? Pré-corte. Às vezes também esse pré-corte, muitas minas aí de cobre, né? Tem bancada de 15 metros, 16 metros. Quando vai no final de fase ou pit final, já faz bancada dupla, né? Então os bancos eles são encostados, os taludes, em 30, 32. Então essa perfuração muitas vezes ela é de 30 metros, né? Então tem que ter muito controle do pré-corte em termos de qualidade da perfuração. Muito controle topográfico para você locar esses furos do trim, para você preservar a crista da bancada inferior. Essas regiões entre os furos verticais e o furo de pré-corte inclinado tem que posicionar furo igual está aqui, furo mais curto, senão aqui vai ficar uma fragmentação muito grossa. Então você tem que fazer esse balanço entre fragmentação e preservação de talude. Basicamente é isso. Então nós encerramos essa aula de hoje, um pouco antes. Então nós falamos de... eu coloquei aí no canal umas 5 ou 6 aulas sobre desmonte de rocha. Então eu passei por perfuração, por plano de fogo, falei de Mind 2000, falei de controle de vibrações e hoje eu falei de preservação, de desmonte de rochas controlados para preservar os taludes, para você ter uma boa qualidade, né, tanto geométrica como geotécnica dos seus taludes, de acordo com o que foi projetado lá na otimização e operacionalização da cava, feito lá no planejamento de longo prazo. E a gente viu, né, se isso não for bem feito, a gente pode ter problemas de segurança com a operação, podemos ter problemas de perda de reserva mineral, pode ter problema de ruptura local, ruptura global, de pits. Então é um tema muito importante. Isso aí, gente, é um trabalho também multidisciplinar. Para encerrar essa aula, desmonte controlado é multidisciplinar. Tem que ter o planejamento de lavra, tem que ter a equipe da geologia, da geotecnia e tem que ter a turma da detonação, da perfuração de desmonte, né, da engenharia, da técnica de desmonte. Com isso, nesses trabalhos multidisciplinares, com a colaboração dessas áreas, com certeza vão conseguir sucesso. Eu tenho visto aí também, né, algumas minas, né, o pessoal tendo sucesso com pré-corte, sucesso com esse desmonte controlado. Então, quem quiser mais interesse, logicamente, pode aprofundar muito mais. Aqui a gente deu uma aula só em 30 minutos, né? Então é só passar os conceitos básicos. Essa é a última aula desse ano. Eu retorno agora no início de janeiro com as aulas quinzenais no canal, nesse projeto de 30 minutos de mineração para levar, né, a mineração a um público maior, com bastante técnica, né? Isso é o meu objetivo aqui. Então o canal nasceu esse ano, né? Então peço que faça inscrição aí no canal, mas tem muitas aulas preparadas, eu tenho muito material durante a minha carreira aí de 40 anos, né? Então tem muito material, então o ano que vem aí eu devo dar mais de 30, 40 aulas aí para você. Obrigado, Feliz Natal para todos e uma excelente virada de ano.